Ok, estão ouvindo agora? O áudio está bem? Alguém me dê um retorno aí, por favor, vocês estão ouvindo? Ok, com áudio? Muito bem, vamos lá. Caminhando para a conclusão, como eu tinha dito no início, isso está acontecendo, eu não sei o porquê, mas, como eu disse, quando isso acontecesse, eu iria encerrar lá e continuar com uma outra transmissão. Vamos para a conclusão. Eu estava dizendo que há coisas na Bíblia que eu não sei explicar e nem me arrisco. Não vou cometer essa loucura de tentar explicar o que eu não consigo. Aqui está uma delas. O Deus Todo-Poderoso, no seu Espírito Santo Todo-Poderoso, infinito e eterno, decretou, decidiu habitar num pecador como eu. Isso já é um mistério tremendo. Eu não sei explicar isso. Só sei crer, porque é isso que a Bíblia diz. Mas aqui está outra coisa difícil de explicar, mas que eu preciso crer, porque senão não há como crescer. É que esse Espírito infinito e eterno, completo em si, morando em mim pecador, ele se tornou necessitado de uma coisa. É até meio perigoso dizer isso, mas olha só. O apóstolo Paulo nos convida nas Escrituras a não entristecer o Espírito de Deus, a não apagá-lo, a não extingui-lo. O que me permite entender é o seguinte: o Espírito de Deus em mim, ele precisa de alimentação. Ele precisa se alimentar do mesmo que Jesus se alimenta. Você lembra qual é a comida preferida de Jesus? Está lá em João 4. Jesus disse aos seus discípulos, quando eles trouxeram comida para Jesus, Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai. Pronto. O Espírito de Deus habitando em mim, habitando em você, ele carece de que nós o alimentemos com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a obra de Deus. Muitos crentes não crescem, não desenvolvem, não amadurecem, porque não atentam para isso. É um mistério. Porque esse Espírito está em mim já é um mistério. Mas ele está em mim e precisar da palavra, precisar da minha relação de oração para com Deus, é outro mistério. Eu não sei explicar, nem me arrisco, mas eu sei que é verdade. Porque é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é verdade, inclusive é verdade prática. Quer ver uma prova prática? Todos os crentes que crescem, todos os crentes que se fortalecem, que frutificam, são crentes que alimentam a sua alma, o seu espírito, o homem interior, o Espírito de Deus em si. Eles alimentam com oração, com a palavra, com meditação, com guerra contra o pecado, com santificação. Pode olhar. Existem os que fingem, mas os que fingem, passa um tempo, fica claro que estavam fingindo. Aqueles que continuam, que permanecem, que lutam, que sangram, pode olhar. É os que lutam por uma vida de oração, de santificação, de meditação, de aprendizado das Escrituras. Aqueles que não crescem, pode ir atrás. Eu vou até dizer uma coisa que muitos já sabem, porque quando eu tento ajudar uma
um amigo, um irmão, uma ovelha, aqui está, normalmente, geralmente, a primeira pergunta que eu faço. Alguns de vocês já sabem, porque eu já lhes perguntei. A primeira pergunta que eu faço é: como está a sua vida devocional? Porque isso já responde muita coisa, irmãos. Conflitos conjugais. Como é que está a vida devocional? Normalmente está bem magrinha. Quando tem. Então, normalmente é a pergunta que eu começo. Porque nisso, irmãos, já se responde muita coisa. Ah, não consigo vencer esse pecado, isso, aquilo, outro. Ah, certo, beleza. Como é que está a sua vida devocional? Não, não tenho não. Então pronto. Como é que vai vencer pecado sem vida devocional? Com o espírito enfraquecido porque você não alimenta ele com as escrituras, com a vida de oração, com batalha contra o pecado. Como é que luta contra o pecado? Com o espírito fragilizado porque não se alimenta pela palavra e pelo relacionamento de oração. Como? Não tem como. Se você confunde vida cristã com vida religiosa, como você vai vencer? Portanto, queridos irmãos, em Cristo nós estamos sendo edificados para sermos a habitação de Deus no Espírito. O Espírito Santo tem habitado em nós. Nós somos edificados para esse fim. O Senhor nos deu a sua palavra e rasgou o céu para que nós tivéssemos acesso a Deus. Nos deu acesso ao Pai em oração e nos deu profetas e apóstolos, a Bíblia Sagrada, para que nós nos edificássemos nele. Se você não usa nada disso, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, eis a sua resposta porque é que você não cresce. Quer crescer? Não tem segredo. A vida cristã é exatamente igual uma plantação. O que é que uma plantação precisa para ser bem-sucedida? Terra trabalhada, semente boa e alimentação daquela planta. Ou seja, água e adubo, que é a alimentação básica. O que é que um crente precisa? Um coração que foi trabalhado por Deus, que é o terreno, e Deus tem trabalhado por meio do seu Espírito. Precisa da semente santa, que é o Evangelho, o Senhor tem dado. Precisa da água que alimente essa planta, e Jesus é a água da vida. Precisa do pão, do alimento para essa planta, que Jesus é o pão da vida. Tudo Ele deu. Então qual é o segredo? O que é que você não entende na sua falta de crescimento? Para muitos o que falta, meus irmãos, é só levar a sério as coisas de Deus. Para outros falta mesmo conversão verdadeira. Quem é você desses dois? O livro de Efésios é esse desafio todo. É esse desafio todo. Capítulo 1, 2, 3. O que o Senhor fez. E o que o Senhor fez, faz e continuará fazendo, não tem como falhar. Não tem como. Nós terminamos hoje o capítulo 2. Na quinta-feira, se Deus permitir, nós iremos iniciar o capítulo 3. Primeiro parágrafo. E aí depois, capítulo 4, 5, 6 é o que é que nós devemos fazer. Mas o capítulo 3 ainda é sobre o que Deus tem feito. Ok? Que o Senhor nos ajude nas reflexões sérias a respeito dessas questões. Crente tem que ser gente séria, independente da idade, do sexo, da posição que tem. A fé cristã é um negócio sério, é para gente séria. Meninos, meninas, gente muito sensível demais, que não quer levar as coisas de maneira radical, costuma não se dar bem com o cristianismo bíblico. Costumam não se dar bem. Portanto, que o Senhor fortaleça a sua coluna espiritual e lhe faça resistente. E só tem um jeito de ser isso. Relacionamento com Deus em oração. Crescendo sobre os profetas e apóstolos. Que Deus nos abençoe, nos guarde do mal
de viver uma vida cristã falsa, hipócrita, doente. Pelo contrário, pecadores como somos, cheios de falhas como somos, mas brigando para alimentar nosso espírito com a palavra, brigando na comunicação com Deus, brigando pela santidade que nasce desse relacionamento com Deus e sua palavra. Vamos orar. Pai querido, sua palavra foi aberta e sei que dela me alimentei. E sei que ela é capaz para alimentar todas as pessoas que estão ouvindo agora e que irão ouvir posteriormente. Pois é a eterna palavra de Deus. É o poder do próprio Deus, que emana do próprio Deus. Então, independente desse homem, falho e fraco, faça a sua palavra chegar onde o Senhor quiser. Abençoe o seu povo, fortaleça o seu povo, firme o seu povo nessa rocha. Transforme o seu povo. Também pela mesma palavra, chame, atraia aqueles que estão perdidos em trevas, que ainda são, ó Deus querido, inimigos da cruz, que ainda estão afastados da comunidade de Israel, que ainda são inimigos de Deus, que ainda são alheios às promessas, que ainda não têm esperança, ainda não têm Deus no mundo, não são da família de Deus. Ó Senhor, cumpra o seu mandato, seus decretos para com essa terra. Ajuda-nos a crescer por tua bondade e graça. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite a todos. Que Deus, na sua bondade, nos abençoe.